irmãos, nós estamos terminando sobre dons e ministérios. Nós demos a base do serviço, falamos sobre a vocação, aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E nós estamos falando sobre os dons do Espírito, ou seja, a habilitação para o serviço. E eu queria terminar essa parte hoje e provavelmente começar a outra que completa então a realidade do perfil do servo. Então o perfil do servo é que ele é vocacionado, ele tem uma área de trabalho, ele tem uma área de serviço, e todos nós somos vocacionados para exercermos a nossa função no corpo. Então não tem que criticar um ou outro, cada um vai fazer de acordo com o seu chamamento, e nós somos habilitados para exercermos esse papel no corpo. E essa habilitação vem pelo Espírito Santo de Deus. Mas surgiram algumas perguntas nos bastidores, e às vezes a gente trabalha os temas partindo do pressuposto que todas as pessoas já estão lá para entender o que está acontecendo. Mas algumas perguntas que foram feitas nos bastidores, eu estou com a impressão que algumas pessoas têm algumas dificuldades. Eu queria fazer um resumo para chegarmos até onde nós estamos, para que não haja dúvida. Por exemplo, uma das dúvidas é o dom e os dons. Pessoas têm dúvidas sobre isso. Qual a diferença entre o dom do Espírito e os dons do Espírito? São duas coisas diferentes. E a função do Espírito? Então, a realidade, irmãos, é que nós observamos que Jesus Cristo, assim como o Espírito Santo de Deus, trabalhou de uma maneira extraordinária para que Jesus se manifestasse no tempo, na plenitude dos tempos. Jesus também trabalhou para que o Espírito Santo tivesse a primazia e o seu lugar, de uma maneira que todas as pessoas pudessem experimentar desse poder, desse diferencial na vida da igreja. Antes de Jesus, o Espírito trabalhou de uma maneira intensa. Porque o Espírito Santo é que veio dando o norte para que chegasse à culminação da plenitude dos tempos. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, aquele momento em que Roma já estava com um poderio tremendo, onde o grego koiné era uma língua que várias pessoas, várias nações falavam, onde tinham estradas pelo Império Romano, ligando as partes aonde o projeto de Deus estava para dar o start do reino. Então, quando tudo isso estava pronto, aí Jesus apareceu. Jesus se manifestou. E quando Jesus vem, ele traz essa carga, não só do Espírito, mas também do Pai. Não só a terceira pessoa, mas a primeira pessoa da Trindade. E Jesus faz questão, e o Pai faz questão de dar a ênfase ao Espírito Santo. Dar ênfase ao Espírito Santo. Porque ele é o agente do antes, do durante e do depois da manifestação de Cristo no mundo. A realidade de Jesus Cristo, ela é efetivada e manifestada na vida dos homens por causa do Espírito Santo. Então o que acontece? O Espírito Santo, ele exerce um multiforme ministério. Não é que
Deus o Pai e Deus o Filho se afastaram do projeto original. É que agora nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Ele está agindo poderosamente, trazendo à nossa vida aquilo que já fora conquistado em Cristo Jesus e que é dado como promessa pelo Pai em nossas vidas. Mas como que é que tudo isso funciona? Primeira realidade eu encontro em Atos capítulo 2, verso 38, que Pedro estava inteirado desta realidade, e aí na mensagem de Pedro, ele manifesta isto, e que essa era a grande pergunta. Pedro prega lá 37, Atos 2, 37, Pedro trabalha a realidade da sua mensagem, desde o verso 14, e quando chega no ponto, lá no ápice da sua mensagem, quando todos ouviram estas palavras, o Espírito Santo de Deus compungiu-lhes o coração. Então eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos, o que é que nós faremos? Ou seja, diante disto que ouvimos, do que nós estamos sentindo, o que é que nós faremos? Aí Pedro responde, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Então, o que aconteceu aqui? Pedro está trazendo uma realidade que depois foi difundida pelo apóstolo Paulo, que foi anunciada por Jesus Cristo lá em João, que essa realidade agora, essa nova realidade daqueles que se aproximavam de Deus, era uma realidade diferenciada. A partir de Atos 1:8, algo especial iria acontecer com a sua igreja. Aqui, Pedro está dizendo o seguinte, há um dom, há algo que Deus está dando a todos aqueles que se aproximam de Jesus. E ele chama isso de dom do Espírito. O que é o dom do Espírito Santo? O dom do Espírito Santo. O que eu entendo como o dom do Espírito Santo? O que nós entendemos com isso? Eu me arrependo, e isso, até esse arrependimento, já é um trabalhar, um pré-trabalhar do Espírito Santo. Porque o texto diz que compungiu-se-lhes o coração. Ou seja, isso aqui já é algo que o Espírito de Deus está fazendo. Ninguém ouve a mensagem de Deus e compõe-se o seu coração se o Espírito de Deus não fizer isso. Se não houver um mover do Espírito, a pessoa vai ouvir, vai para casa e não acontece absolutamente nada. Então, eles ouviram, claro que Pedro revestido pelo Espírito Santo, aquele Pedro covarde, aquele Pedro impetuoso, agora é um Pedro controlado pelo Espírito Santo, cheio do poder. Então uma mensagem profundamente pesada, cheio do toque do Espírito. Então quando ele termina a mensagem, há aquela compulsão no coração dos ouvintes, diz, o que nós vamos fazer? Aí Pedro diz assim, arrependa-se dos seus pecados. Que até esse arrependimento é algo promovido por Deus em nossos corações. Irmãos, por natureza, nós gostamos do pecado. Nós saboreamos o pecado.
nós temos atração pelo pecado. Quando o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, nós temos repulsa pelo pecado. Então nós nos arrependemos. Aquilo que fizemos é algo que a nós provoca repulsa, provoca nojo, provoca algo que eu quero afastar. Então isso é arrependimento. Eu confesso a Deus o meu pecado e mudo de mentalidade. Metanoia. Eu mudo de mentalidade. Porque o Espírito de Deus vai trabalhar nessa nova mentalidade minha. Aí eu recebo o dom do Espírito. O que é isso? Estamos aqui, começa aqui. Começa aqui. Então, começa aqui. Paulo vai dar essa, como muitas coisas que Paulo fez, essa foi a grande contribuição de Paulo, é dar essa amplitude, essa extensão, àquilo que de fato a igreja precisava e que de fato nós precisamos. Eu estava conversando há um tempo atrás aí com o Ministério de Ensino da Mocidade, e a gente estava conversando em alguns irmãos, alguns ícones que foram e serão sempre ícones do conhecimento. Para todo o tempo. São homens e mulheres que passaram pela existência, que Deus os usou de uma maneira muito especial e que eles serão ícones do conhecimento de Deus. E nós estávamos falando sobre John Stott, falando sobre Franz Schaeffer, falando sobre C.S. Lewis, Dionísio Paper e muitos outros irmãos que estão aí, que estão passando e que estão ampliando as realidades de Deus para as nossas vidas. E Paulo fez isso. E ainda o Espírito de Deus vai ampliando. Ele vai dando essas leituras novas para que a compreensão daquilo que foi ensinado lá atrás, ela seja também ampla. E Deus usou Paulo para fazer isso. Paulo foi um mestre da teologia, e que nós possamos, através disso, aprender muito com Paulo, estudando os seus livros. Mas o que Paulo faz? A primeira coisa que Paulo faz é dizer para nós que esse dom é algo que vem de graça. É algo que vem de graça. A única coisa que você faz é dizer: sou desgraçado e miserável pecador e careço da tua graça. O resto, o antes e o durante e o depois, é o Espírito Santo de Deus que faz. Ele diz: isso veio de graça e não vem de vós. Não se conquista isto trabalhando. Não se paga por isso, isso já foi pago. Isso vem como dom gratuito de Deus. E quando isso chega, várias realidades espirituais acontecem pelo próprio Espírito, porque o dom é do Espírito. Primeiro, eu vou ter esse dom em mim, até quando eu encontrar com Ele. Pessoalmente. Já pensaram nisso? Porque Ele é o selo. Ele é o selo. O próprio Espírito Santo é o selo. Eu sou selado pelo Espírito Santo. E Paulo vai um pouco a mais. Ele diz que Ele é o selo e o do penhor. Vamos ler lá? Está lá em Efésios capítulo 3, é isso? Não. 2. Pode ler, Doglão. 1.
Efésios 1, 13, Douglas. 13 e 14. Olha lá, o que ele fala? Pode ler, Douglas. E também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Pronto, então está aqui. Então o Espírito Santo, ele é o selo. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ou seja, quem é que garante? Quem é que garante que quando Jesus Cristo for manifesto, eu serei manifesto com Ele em glória? Qual é a garantia? Quem é que garante isso? Hein? São filhos dele. Mas quem que garante que eu vou ser aberto solar? O próprio Espírito, irmãos. O próprio Espírito. O Espírito Santo sela e garante. Garante. A garantia de que eu vou estar lá naquele dia é o Espírito Santo é que dá. É o Espírito, irmãos. É o Espírito Santo que dá, que garante que eu serei salvo. Não sou eu, a garantia da minha salvação não está em mim mesmo. A garantia da minha salvação está no selo, que é o Espírito Santo. Ele habita em mim como selo, ele não sai de mim. Selo não desgruda. Não desgruda. Penhor. Os irmãos trabalham em banco, sabem como funciona. Eu deixo como penhor, com a garantia de que eu vou pagar a dívida e vou vir buscar aquilo que eu deixei como penhor. Senhor? Não é. Não é. Isso, do Espírito Santo é de graça. Então, eu e vocês somos selados e garantidos. Esse é o dom. E nós poderíamos aqui trabalhar realidades desse dom que acarreta ações de Deus a partir desse dom. Por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles e unicamente daqueles que recebeu o dom do Espírito Santo. Para ninguém mais. Este não é um versículo para universal, irmãos. Esse é um versículo para os selados, para os chamados, segundo o propósito de Deus. O mundo pode dizer, irmãos, e pessoas podem achar que somos exclusivistas. Mas eu vou dizer uma verdade bíblica. A maioria absoluta das bênçãos de Deus só tem a ver com os que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. O restante usufrui de uma graça comum, uma graça universal, que Deus ainda disponibiliza por causa dos seus filhos. Porque diretamente os seus filhos também são abençoados por essa graça comum. Pela graça comum, os filhos de Deus são abençoados. Muitas das bênçãos comuns são dadas por causa das bênçãos especiais. Elas vêm atreladas. Elas vêm atreladas. Por isso que quando tira-se o povo de Deus, vai perder-se estas bênçãos. E uma das primeiras bênçãos
que os estudiosos da escatologia dizem que o Espírito Santo de Deus vai deixar o planeta. E aí os irmãos podem imaginar o caos que vai acontecer. E eu não estou falando caos de monte de desabar, porque isso vai ser uma consequência. Eu estou falando do caos humano. Humano. Imagine eu e vocês que já temos o Espírito Santo de Deus, os nossos momentos de crise. Ou você vai dizer para mim que você nunca teve um momento de crise? De crise existencial. De crise de casamento, de crise de pai, de crise de filho, de crise profissional, de crise espiritual. Todos nós já tivemos e teremos, porque continuaremos sendo gente. Agora imagine se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus. Teríamos dado um tiro no ouvido. Ou pulado de um prédio, o que fosse mais fácil, e pensássemos que fosse menos dolorido. Teríamos desistido de um punhado de realidades de Deus para as nossas vidas. Agora vocês imaginem o mundo sem a ação do Espírito Santo. Porque o controle, a minha, você, a bênção de confiar, a bênção de esperar, a bênção de construir, de que o amanhã vai ser melhor, de que algo pode ser mudado, que há possibilidade de transformação, a possibilidade de um novo nascimento, a possibilidade de algo melhor estar vindo. Isso é o Espírito Santo que conduz em nossos corações e faz nos engravidar dessa realidade. Então muitas coisas vêm desta realidade do dom de Deus, mas a mais e a preciosa coisa é que eu vou estar diante de Deus, porque eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho o dom do Espírito Santo. O dom da vida de Deus, compartilhada comigo e selada pelo Espírito Santo de Deus em meu coração. E aí Paulo resume de uma forma bonita, santa, essa operação na seguinte palavra, 1 Coríntios, capítulo 12 e 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha que coisa bonita. É isso que é o ponto de partida, irmãos. Ponto de partida de servir a Deus, de entender o processo do serviço, começa por aí. Quando somos convencidos do nosso pecado pelo Espírito Santo, quando confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, o Espírito nos sela. E esse selo é a garantia de que eu vou estar com Deus para sempre. E aí, Ele move o meu coração, a minha língua e a minha mente, para dizer, Abba, Pai. Não tem dúvida, irmãos, quem é filho sabe que é filho. E não vem de você esse discernimento. É o Espírito Santo de Deus que coloca em nosso coração e testifica ao mais íntimo do nosso ser de que Deus é o nosso Pai. E eu estou selado, irmãos. Todos estão selados. Agora, há um interregno entre a minha salvação e a glorificação em Cristo Jesus. Quando nós estudamos lá atrás Romanos, os irmãos sabem que a glorificação é a última etapa. Nós já somos glorificados, mas não de fato. Aliás, somos de fato e não de verdade, né?
Porque em Cristo nós somos. Agora, de fato e de verdade, nós seremos só naquele dia, quando ele se manifestar. Então, essa é a última etapa. Então, há um interregno aqui. Há algo que precisa ser feito. E aí vem a palavra de Atos 1:8. Vamos lá, Atos 1:8. Muda lá Atos 1:8. Então, primeiro, o Espírito Santo trabalha a questão da regeneração, a questão do novo nascimento, a questão da justificação, muda-nos de posição, muda-nos de condição, muda-nos como pessoa, a nossa essência, batiza-nos, sela-nos, porque o batizar da palavra de Paulo é o mesmo do selo lá do Espírito Santo. Batismo, a definição teológica de batismo é selo externo de uma realidade interna. Selo externo de uma realidade interna. Isso pode ser com pouca água, muita água ou água pingada. Não faz a mínima diferença. Mergulhar, despejar e aspergir é a mesma coisa. Esse ato é apenas um ato para referendar e publicar o que já aconteceu. E outra coisa, o externo o externo referenda o interno e não o contrário. Pessoas podem batizar e não serem regeneradas. E aí é problema dela. Porque é algo que eu não posso entrar, só a pessoa pode. O batizador não tem como fazer isso. Se você vem, eu entendo que você está tendo todas as evidências da sua salvação. Então, quando isso acontece, algo vai acontecer na minha e na sua vida. Atos 1:8. Pode ler. Não se esqueça, tanto quanto. Não é largar a sua Jerusalém e ir para os confins do mundo. É tanto quanto. Esse mover de Deus, ele é simultâneo. Ele faz aqui, faz lá e faz mais longe. Então é uma realidade simultânea. Então esse poder que desce agora é diferente. É diferente. Esse poder agora é os dons de Deus distribuído a cada um de nós. E todos esses dons é para testemunhar acerca de Deus. Vós sereis as minhas testemunhas. E dom, irmãos, é poder. Dom, os dons espirituais é o poder de Deus sendo dado-nos, outorgado-nos para ser exercido no ministério. Por isso, quando eu levanto para exercer qualquer serviço, exercendo o meu dom, eu já estou, irmãos, autorizado por Deus, revestido pelo poder de Deus para fazer aquilo que eu estou fazendo. Por isso que agora eu quero olhar um pouquinho e eu quero mudar aqui a questão de dons. Eu não vou falar sobre dons. Eu vou falar sobre poder de Deus. Há algumas coisas, irmãos, que a gente observa é que muitas vezes no ministério da igreja nós encontramos pessoas que se exaltam por causa dos seus dons. Então, quando o poder de Deus bate a nossa cabeça... Eu estou achando que alguma coisa está tirando a atenção de vocês. O que está acontecendo aqui?
Pode desligar isso aí, irmão Valdir. Pode tirar isso daí. Vocês estão prestando atenção lá. Sim. Sim, meu irmão. Tá. O símbolo, o batismo, o batismo, o que nós fazemos é o símbolo externo de uma realidade interna. O batismo externo, ele autentica o interno, não o contrário. E para acabar com esse negócio de batista, de aspersão, imersão e efusão, eu vou dizer uma coisa para vocês, tanto faz um quanto o outro. A quantidade de água não altera a realidade espiritual. Isso é picuinha, isso é periferia. No reino, isso é periferia e não vale a pena gastar tempo, cabeça, discutindo estas picuinhas. A coisa muito mais séria na vida da igreja do que conversar sobre tipo de quantidade de água que você vai mergulhar, despejar, aspergir. Isso é picuinha. Porque a realidade que isso representa é muito maior do que todos nós juntos, do que todas as denominações juntas, do que todos os teólogos juntos. E vai se perder no tempo. Então, realidade interna, senhor? Mas isso é uso e costume, isso é coisa. Então, a questão, é isso aí, Barone? Mas porque não sai igual, Barone. Pega a gravação lá. É porque não sai mais. Não está escrito, Barone. Não está escrito. Então, o Espírito Santo de Deus concede o poder para o serviço, jamais para a exaltação pessoal. Irmãos, o segredo de se ser usado por Deus o tempo todo está aqui. Poder de Deus é dado para usar debaixo da influência do Espírito Santo. E eu continuarei sendo, você continuará sendo, única e exclusivamente um instrumento desse poder, porque ele não reside em você, sendo propriamente seu. É o balde furado do Moody. Essa expressão do Moody. Diz que perguntou sobre o seu trabalho, tal, ele disse que era um balde furado colocado debaixo da fonte. Se você o tira debaixo da fonte, ele esvazia. É isso aí. É um balde furado. Não é para nos exaltarmos. Deus não quer que isso aconteça. O verso 12 do capítulo 3 de Atos. Alguém poderia ler lá, 3:12. Pode ler qualquer um que achar. Olha, veja. Pedro dá o direcionamento correto daquilo que aconteceu. Algo extraordinário tinha acontecido. Algo portentoso o Espírito de Deus acabara de fazer através de Pedro. Agora Pedro diz assim, vocês estão olhando para mim, estão querendo colocar-me num pedestal, vocês estão querendo jogar o holofote sobre mim, sobre nós.
Como que se isso pudesse ser realizado pelo nosso próprio poder, esse poder não tem nada a ver comigo. Eu sou apenas vaso, eu sou usado para isso, mas é do Senhor isso. Aí, irmãos, o ser humano, ele é tremendo. Eu e vocês somos corruptíveis. E quando nós percebemos que alguém quer levantar a nossa bola, a gente deixa. O dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, não é dado, ele jamais foi dado para a exaltação pessoal. Se nós olharmos o próprio Paulo diz que nós temos pés de barro. Paulo diz que aquele espinho foi para que ele não se ensoberbecesse. Imagina as revelações de Paulo. Paulo chega a dizer que foi revelado a ele coisas que aos séculos passados tinha sido oculto. Irmãos, imagina esse cara hoje. Imagina a mídia em cima dessa figuraça. Se deixar, irmãos, ele vai ser o popstar. E muitas vezes, irmãos, pessoas que têm o dom são fantásticos, se deixam ser bajulado, se deixam ser exaltado. E somos nós, irmãos, que criamos todas essas aberrações que estão por aí. São os próprios crentes. Nós criamos essas aberrações, da música à pregação. É tênue, muito tênue. Nós, irmãos, gostamos disso. E às vezes até a gente pensa assim, será que ninguém gostou da mensagem, porque ninguém falou nada? É isso. Aí o Espírito diz assim, não tem que falar nada para você. Você não disse o que precisava ser dito, disse. Então pronto, acabou. Você esvaziou-se. Desceu, esvaziou-se. Você é tão mortal, tão pecador, tão desgraçado, tão pequenininho, quanto todos eles. Acabou. Agora é comigo. Você disse em meu nome, não tem que ficar, oh, que coisa linda, que mensagem maravilhosa. E fica os bajuladores. Tirando foto, né? Batendo foto com os figurões da igreja. Não precisa isso. Tudo bem, se é seu amigo, bate uma foto com ele. Mas só porque é o Nicodemos, não vou bater foto com o Nicodemos. Eu tenho foto com o Nicodemos no seminário. Jamais vou ficar perto do Nicodemos para bater uma foto com ele. Não precisa. Não precisa. Se você chegar tão próximo do Nicodemos, o suficiente, você vai ver que ele é tão humano quanto você, e que é tão propenso quanto você, e que precisa de Deus tanto quanto você. Estou dizendo Nicó porque ele é o Nicó para mim. Qualquer um. Então, o dom de Deus é dado para o serviço, não para exaltar as pessoas. Se você começar a ver um cara, sai de perto dele, porque quando atingi-lo, você será atingido também. Segunda realidade, o Espírito Santo concede poder para o serviço, não para criar dominadores ou dominados. Não devemos esquecer que no reino de Deus, todos nós, sem distinção, sem exceção alguma, somos servos. Somos servos. Irmãos, o maior medo que eu tenho, irmãos, é de ser dominado e de ser dominador. Tenho medo disso. Quando eu tento que alguém quer pôr o cabresto, eu fico igualzinho uma égua que nunca recebeu o cabresto. Eu meto o pé para tudo quanto é lado. E quando eu percebo que estou pondo, eu caio fora.
Porque não é isso que Deus quer. Todos nós somos chamados para servir. Os dons, não tem nada de... Não tem. Vamos ler alguns textos. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Então, olha aqui. Quais são os agregados ao que Deus nos dá, ao poder? O que Ele nos dá? Amor. E o que mais? Moderação. Essa habilidade para fazer as coisas, pesar essas realidades, caminhar em direção a isto. Imagine vocês, irmãos, quando Paulo, Filipe, esses homens de Deus, usados poderosamente pelo Senhor, enfrentam realidades espirituais. Por exemplo, nós vimos Pedro lá atrás, vimos Paulo muitas vezes, as pessoas querendo enaltecer a Paulo, colocar Paulo. Agora nós vimos Filipe. Vamos lá em Atos 8. Atos, capítulo 8. Quando Paulo desce, aliás, quando Filipe desce a Samaria, pregando ao Senhor, Filipe desce com poder, desce com autoridade, sinais, olha verso 6 do capítulo 8, sinais são feitos, milagres acontecem, os espíritos imundos são expelidos e pessoas são libertas. Então, quando vão analisar sobre a realidade do Espírito de Deus em Filipe, aí no verso 9 até o verso 13, nós encontramos algo revelador aí. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque haviam muitos os iludira com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados por Deus através de Filipe. Olha aqui, o grande poder manipulador, perto do poder de Deus, é transformado em nada. Poder de Deus, irmãos, ele não é manipulador. Poder de Deus é o poder que se experimenta, é o poder transformador de vida, e não para pessoas ficarem com seus guetos, ou com as suas empresas, tentando manipular as pessoas que nada entendem. Quando chega o poder de Deus, uma pessoa simples como Filipe, chega revestido de autoridade, o que parecia ser poder, o poder manipulador é jogado por terra. E dizia-se do mágico, este homem é o poder de Deus, a encarnação do poder de Deus, o grande poder. E aí quando o grande poder chega, através de um diácono, de uma pessoa simples, de uma pessoa que se deixa usar por Deus, aí esse poder cai por terra e ele começa a manifestar as realidades do Senhor. Então, o Espírito Santo concede poder para o serviço, não para criar dominadores ou dominados. Terceiro, o Espírito Santo concede dons para o serviço e jamais para o fanatismo
religioso. Jamais para o fanatismo religioso. Irmãos, lembro dos dentes de ouro? Lembro das pessoas caindo com sopro? Isso acabou com a igreja. Principalmente as igrejas históricas. Pessoas que achavam que os dons, esse poder de Deus, é para gerar fanatismo religioso. E todas as vezes que houver desvirtuamento desse poder de Deus, vai causar o buraco que sempre criou na história da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos, irmãos, enquanto igreja, enquanto líderes, não deixar isso acontecer, nem conosco, nem com os outros. Quando a igreja começar a fazer isso, chama as pessoas, discipline-as, se necessário for. Se ela não lhes ouvir a primeira, segunda, terceira, discipline-as. Se elas continuarem não lhe ouvindo, excomungue-as. Entregue-as para o Satanás, para que ele tome conta delas. Você pode fazer isso. A Bíblia diz que nós podemos fazer isso. Espírito de discernimento é quando nós discernimos que há entre nós um espírito que não é o Espírito de Deus, um poder que não é o poder de Deus. E quando gera fanatismo, quando gera doença, nós precisamos correr rapidamente, irmãos, e acudir. Porque senão nós vamos ter uma epidemia. E quando isso acontece, a igreja de Deus sofre. A igreja de Deus sofre. O que é que o poder do Espírito acompanha? Amor e moderação. Nada, irmãos, que me tira do juízo é do Espírito Santo. Nada que rouba a minha capacidade de pensar e saber o que eu estou fazendo é do Senhor. Nada. Nada. Então, enquanto em pleno juízo, não penda para o fanatismo. Porque o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, não é dado para o fanatismo. Quinto, o Espírito Santo distribui e concede dons, tendo em vista a unidade e beleza do corpo espiritual de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a sua edificação e a sua idade. Todos os dons, não divide, irmãos. Poder de Deus não divide a igreja. Isso são pessoas que querem manipular em nome do poder de Deus para dividir a igreja. Esse negócio que o Espírito me falou, não cai. Se falou para você, vai falar para todo mundo. Nada será mudado enquanto ele não falar para todo mundo. O Espírito de Deus não usa paladino do oeste. O Espírito de Deus usa a igreja num todo. E vai agregando pessoas com poder e dom especial, realidades de autoridade de Deus para o que for feito, será feito debaixo do poder do Espírito Santo. E nós podemos, irmãos, ficar aqui a manhã toda falando sobre isso. Mas eu quero dizer que pela atuação do Espírito Santo na vida de cada selado, como instrumento de Deus, edifica-se a obra do Senhor entre todos os homens que são chamados para caminharem juntos e servirem ao Deus da igreja. Todos nós somos chamados para fazer isso. Ninguém é mais importante. Ninguém deixou de ter pelo menos um dom. Você tem uma função no corpo. Mesmo seja pelinho de nariz.
Não sei qual é a sua função. Cada um tem uma função no corpo. Alguma pergunta, irmãos, aqui terminando isso aqui, porque eu não vou falar mais sobre dons. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. E dons. Dom e dons. Isso. O que é que o senhor... Não entendi, irmão Paulo. Os dons, há uma confusão muito grande, e seja às vezes até dentro da própria igreja histórica, sobre os dons de culto, então, de língua. Ah, tá. Então, Vou dar uma pincelada. uma pincelada nisso. Dou. Isso é interessante. Irmãos, quem é que dá os dons? A quem a ele prover. Quando ele quiser. Então, todos os dons são atuais. Claro. Qualquer dom. A Bíblia me autoriza a dizer que qualquer dom é atual. O Espírito Santo, irmãos, ele tem liberdade soberana e absoluta para trazer do seu poder, da dose que ele quiser, a qualquer tempo, sobre qualquer pessoa, em qualquer lugar. Basta ele querer. Não compete igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, igreja wesleyana, universal, qualquer que seja, dizer quando e quais são os dons que cessaram ou deixar de cessar. Todos os dons são atuais. Basta o Espírito querer conferir esse poder a qualquer pessoa. É assim que a Bíblia diz. Agora, mesmo entre nós presbiterianos, alguns acham que dom de língua não tem, dom de cura não tem, dom disso não tem, não é? Mas eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia não me autoriza a dizer isso. Se o Espírito Santo é o que confere quando ele quer, confere a quem ele quer, confere da maneira que ele quer, então como é que eu posso dizer que hoje ele não pode agir assim? Se houver uma necessidade, ele vai agir sim, irmãos. Olha, nós temos um irmão, ele chama-se, e muitos aqui conhecem ele, chama-se Reverendo Luiz Ricardo Monteiro da Cruz. Quem conhece o Reverendo Luiz Ricardo Monteiro da Cruz? Que pena. Que pena que vocês não conhecem o Reverendo Ricardo Monteiro da Cruz. É um servo, ele não vem, não pega igreja grande. Só pega igreja pequena, só congregação. O Reverendo Ricardo Monteiro da Cruz, ele é da diretoria do IBEL, como é que chama lá aquele curso? De obreiros de janeiro, CPO, curso de preparação de obreiros, tanto em patrocínio quanto no Nordeste. Ele é um crente fantástico, um homem que Deus tem usado poderosamente na igreja. Ele viajou com os pais para um país que agora eu não me lembro mais, e eles se perderam. O pai dele é presbítero, médico, crente histórico, presbiteriano. Eles se perderam num país. E a oração dele e do pai dele e da mãe dele foi: Senhor, nós precisamos agora que o Senhor nos interprete. Ele chegou para umas pessoas que estavam assim, diz assim, em português: nós estamos perdidos e estamos nesse lugar tal. A pessoa respondeu: nós vamos levar vocês lá. E nunca mais isso aconteceu na vida deles. São crentes.
Então, irmãos, não importa. A hora que o Espírito Santo precisar e a hora que ele quiser socorrer, a qualquer servo dele fará. Sabe uma experiência que eu tive os irmãos sabem que eu tenho asma, e uma das épocas que mais pesou na minha vida foi quando eu estava no seminário. Foi quando apareceu de verdade a asma, que ela se evidenciou. E eu fui para uma congregação na Paraíba, e lá eu fui dormir no fundo da igreja, estava muito mofado. E quando eu abri a minha mala, eu esqueci a bombinha. E isso já foi depois do culto. E eu estava sozinho em crise. Eu disse, Senhor, é com o Senhor. E eu estava tão cansado, mas tão cansado e com falta de ar, que eu senti que o ambiente todinho foi cheio do aerosol da bombinha. Eu respirava e o pulmão aliviava. Respirava e dormi e para o outro dia. Nunca mais isso aconteceu e eu carrego a bombinha para todo lugar que eu vou. Mas naquele dia foi especial. Nunca mais aconteceu. E eu espero que uma crise igual aquela nunca mais aconteça. E todas as vezes que eu viajo, eu carrego a minha sacola de antialérgicos, de injeção a tudo. O Dr. Fábio sabe disso. A tudo. Deus pode, qualquer momento, qualquer coisa especial. Eu já orei por momentos especiais na vida de pessoas e Deus as curou. Mas nunca mais isso aconteceu. Nunca mais. O que nós encontramos hoje é que não há mais aquela continuidade. Mas há. E não tem como você fugir disso. Se quiser interceder, falar em outras línguas, a língua do anjo, você pode ter certeza que vai acontecer com você. Para intercessão. Agora, não peça isso, porque isso é muito pesado. Deixa Deus te usar se Ele quiser. Não peça isso. É como o falso. E Deus é a língua de Atos. Mas elas existem. Tá, mas aí, falou normal. Não, essa língua, o dom de línguas, irmãos, é diferente daquilo que os apóstolos falaram. O que os apóstolos falaram foi o que o doutor Luiz Ricardo falou. É que eles pregavam e todos eles ouviam no seu próprio idioma. É uma coisa. Dom de língua é para intercessão. Quando você está num embate espiritual e você precisa falar com Deus e o diabo não pode ouvi-lo. É que o pessoal barateou isso, irmãos. Que todo mundo precisa ficar falando em língua. Não existe isso. Então, veja, só um momentinho, minha irmã. Então, quando vem, e Paulo diz que existe. Ele diz assim, eu posso falar a língua dos anjos. E Paulo falou, pode ter certeza disso. Eu tenho certeza absoluta. Ainda que eu fale. Mas ela existe. Ela existe. Intercessão pode acontecer. E Paulo fala, se não houver intérprete, não fala. Fica calado. Então, quando há a manifestação da glossolalia, que é o dom de língua,
Então precisa ter alguém ao lado que interprete você para que a mensagem seja clara e que não exista manipulação. O que fala em língua não pode se interpretar. E bababá, Malacaia, diz o Senhor, mentira. Não fale, não aceite. Não aceite, porque ele pode tentar te manipular. E o que há de manipulador, irmãos, com relação a dons de língua, não está escrito. Não está escrito. Isso é ensinar, isso é pecado, irmãos. Fuge desse negócio. Está impregnado de doença esse ambiente, ensinar a falar em línguas. Para com isso. Isso é doença. Isso é manipulação. Não, meu irmão, isso é falta de conhecimento da Bíblia. Alguém me falar assim, enrola a língua aí que eu vou te ensinar a falar. Malacai. Não existe isso, irmãos. Dons especial, não peça. Porque você vai ver o quanto que custa ser um intercessor falando com Deus e sendo metralhado pelo inferno. Não peça. Se você for usado no momento especial, glorificado seja o nome de Deus. Mas não peça isso, irmãos. Alguém falou, diga, Ana. Eu conheço o programa. Pá. É adventista. Irmãos, Ana, o grande problema nosso é que a gente fica ouvindo essas pessoas. A Bíblia diz o seguinte, que é o Espírito que faz isso. Então não tem denominação, não tem nenhuma pessoa que diz que quando vai acontecer, quando vai deixar de acontecer. O dia que o Espírito Santo quiser usar, ele vai usar e não vai pedir licença para ninguém. Ele vai usar. E quando ele se manifestar, você vai saber que é ele. Porque quando ele se manifesta, não há dúvida nenhuma. Principalmente quem é crente. Não há dúvida. Agora, se deixar manipular, isso aí já é burrice. Já é burrice. Então, se a Bíblia está dizendo que isso, eu vou para uma reunião de oração para entrar em êxtase, qualquer coisa, irmão. Essa meditação, fica fazendo 12 horas, você vê. Uma vez você está fora de órbita. Isso é questão do cérebro. O cérebro, irmãos, não suporta repetição a vida toda. Ele não suporta. Ele entra em curto. Ele entra em curto. Faz um teste com você mesmo. Só o bom lá no seu quarto. Para você ver se você não entra em curto. Põe uma luzinha, põe um negócio, uma músicazinha, bom. Você some. Você some. Isso é manipulação. Esse negócio de pôr música, de fazer um ambiente assim meio azulzinho e tal. Isso é. Então, Então, irmãos, Deus é soberano. Eu preciso de estar à disposição dele todo o tempo. E todo o poder a ele pertence. Eu nunca disse para ele que ele não poderia usar de determinada maneira, porque isso seria burrice minha. Então, se Deus quiser fazer algo extraordinário aqui, ele vai fazer. E vai fazer independentemente de mim e de você. Como tem feito. Nós cantamos um hino, irmãos, eu gosto muito desse hino. Das maravilhas a maior. Das maravilhas sempre a maior.
Qual que é o número lá? Vamos cantar esse hino aí, irmão Valdir. Vamos cantar esse hino. Cadê o hinário? Das maravilhas sempre é maior. Não podemos... Quando eu leio... Hein? Ao Deus de amor. Quando eu leio Atos 1:8, eu estou lendo assim, que Deus vai revestir a sua igreja de poder para que ela seja a sua testemunha. 33. Então, irmãos, qualquer coisa que fugir de alcançar as pessoas para Jesus, está fora de eixo. Está fora de eixo. Deus, esse é o alvo do Senhor. E às vezes Deus faz na minha e na sua vida, pontualmente, algo potentoso, para você ter a convicção plena de que Ele também fez na sua vida. Em algum momento da sua vida, apesar, mesmo a questão da sua fecundação, porque eu acho que não há maravilha maior na vida do Ezequiel do que a sua fecundação. O resto, Deus já está tomando conta. Milhões de espermas saíram na hora que a porteirinha abriu para fecundar aquele ovo lá. E só eu que cheguei. O pequenininho chegou lá. Não há maravilha maior do que esta. O salmista diz assim, de modo assombrosamente maravilhosa. E o resto, irmãos, Deus cuidou. Ele cuidou da casa onde eu nasci. Ele cuidou da minha salvação. Ele cuidou dos meus enfrentamentos, tem cuidado até hoje, das minhas ambiguidades. Acabou. Então, às vezes, a gente fica assim querendo um espetacular, mas o espetacular já aconteceu. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus é tão bom, por amor a mim e a você, que às vezes Ele sinaliza nas nossas vidas algo portentoso, que você não terá dúvida nunca de que Deus é com você. Isso aí não precisa de negócio pegar fogo, não precisa de nada. Você vai ver aquilo e vai dizer, Senhor, eu posso erguer a cabeça em direção ao céu, caminhar em passos altaneiros, porque o Senhor está comigo. E não precisa de grandes coisas, irmãos. Não precisa de multidão estar conosco. Pode ser só para a gente. Só para você. Nós, pastores e pregadores, temos o privilégio de Deus fazer isso juntamente com outras pessoas. Mas isso já é privilégio. Isso foge ao comum. Mas no comum, eu tenho certeza, você tem marca. Se não tem, pode esperar que você terá. Você terá um momento em que Deus vai dizer para você assim, está vendo? Pode levantar a cabeça, eu estou com você todo o tempo. Às vezes isso é feito na conversão, que é um privilégio, viu, Patrícia? É um privilégio quando a gente converte nessa ação portentosa de Deus, que é o seu caso. E muitas vezes é no decorrer da vida. Tem irmãos que nem sabem quando se converteram. Mas num determinado ponto Deus mostra. Não sabia quando se converteu. Mas você quer um cuidado maior do que ele ouvir do seu oncologista, você não tem câncer mais? Ele tem certeza que Deus fez isso. Diz a Aline. Pode. Pode vir aqui.
O hino é o 33 e nós vamos cantar. Enquanto isso ele vai. Pode dizer, Aline. Deixa eu ver o microfone aqui para você. A Aline é filho... Renato, irmão Renato. Cecília. Som. A Aline é filha de pastor, então ela não tem medo de microfone. Não tenho, gente. Agora, o que eu vou dividir aqui com vocês é algo tremendo, difícil, que aconteceu com a minha família essa semana, mas que, chegando nessa pregação aqui hoje, eu posso testificar a questão do poder e do dom de Deus. O resultado de plantão agora. O pastor falou, meu pai é pastor. O meu pai tinha uma vida de executivo e ele teve o chamado desde a infância. Não seguiu. Quando ele resolveu abraçar os caminhos do Senhor, ele largou tudo. Ele passou por grandes penúrias e aos poucos, né, Deus foi reconhecendo, né, e testificando. Desculpem se eu não usar as palavras corretas, que a emoção é grande. Mas segunda à noite, meu pai me ligou em desespero. Ele vive do evangelho, é pastor, o pastor Ezequiel conhece ele. Ele estava se preparando, chegou do trabalho para pregar à noite e sentiu no coração dele algo estranho. E ele disse, Senhor, o que é? E a porta do quarto do meu irmão estava fechada. Meu pai forçou. E ele disse, o que está acontecendo que o João não abre a porta? A esposa dele estava orando e disse, eu não sei. Ele arrombou a porta, meu irmão tinha tentado suicídio. Ele tinha tomado um vidro inteiro de anfetamina e de tranquilizante. Tomado naquele desespero, a reação do meu pai foi orar. E ele pegou meu irmão no braço, um homem de 24 anos de idade, rígido, feliz. Teve esse ato de desespero. Mas o Senhor é tão tremendo, tão maravilhoso, que meu irmão ficou 3 dias na UTI e ele voltou. E ele hoje, ele acordou, ele teve alta ontem à noite do hospital, e meu pai me ligou ontem à noite, por isso até que eu postei no Facebook, né? Ouvi a voz do meu irmão, foi para mim mais uma prova do amor e da fidelidade de Deus. E o meu pai disse, eu fiquei tão atordoada, porque eu também estou com uma tia em estágio terminal de câncer, que eu falei, pai, às vezes não é que eu não queira testificar isso lá na igreja, é que na presbiteriana eu ainda me sinto chegando. É diferente da relação que eu tenho com a minha igreja lá no Nordeste, a abertura que eu tenho para falar. Eu sou a única pessoa que eu comentei isso, e por e-mail foi a Lu, né? Porque é uma pessoa da minha extrema confiança. Mas eu estava ali, Deus me incomodou de uma forma, e eu vim aqui falar isso para vocês. Amém. Porque Deus é fiel, né? Fiel. Eu vi toda a trajetória do meu pai. Ele é a verdadeira prova de onde abundou o pecado, superabunda a graça. E eu quis dividir isso com vocês, como Amém. Prova de fé. Obrigada. Amém. Deus abençoe, querido. Irmãos, uma das coisas que a gente precisa é levar a sério. E eu tenho a impressão que isso aí é algo que vai ser crescente. Há uns 15 anos atrás, aquela revista Psicologia Hoje diz que na década de 2010 a 2030, nós teríamos uma enxurrada de, não é essa expressão, mas vários acontecimentos de suicídio. Porque a vida nossa está sendo construída de tal maneira que às vezes nós não suportamos mesmo. Não suportamos. E o pior, irmãos, é que você vê, é um filho de um pastor, 3 pastores, o mês passado, suicidaram nos Estados Unidos, e o filho de um dos ícones, muito embora esse com problema de saúde, também se suicidou no início do ano. E nós temos, é muito maior o número do que a gente imagina. Então nós precisamos orar, irmãos, principalmente para os nossos filhos. Porque o que o inferno quer é induzir a isso. Como eles não podem atingir o pastor, vai atingir o filho, vai atingir a irmã.
vai atingir a igreja. Então, muitas vezes isso acontece. Mas isso é mais uma manifestação do poder de Deus e do cuidado de Deus para com a família da Aline. Vamos continuar orando pelo seu irmão Aline e pelo seu pai lá na sua casa. Vamos cantar. Olha aqui. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. É isso que a gente precisa pôr no coração. Capacitação que Deus nos dá tem que ser em direção ao outro, para a salvação deles. Se é para vanglória, se é para manipulação, se é para exaltação, está no lugar errado.